programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje a participação dos educadores e educadoras de Minas Gerais nas discussões do Plano Estadual de Educação. As metas propostas e seus impactos na construção de uma escola inclusiva, participativa e libertadora. Como foi a participação do Sindiúti nas discussões do Plano Estadual de Educação? De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em debate. Uma das principais agendas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais em 2016 foram as discussões que envolveram as reuniões preparatórias, os debates públicos, os encontros regionais, a consulta pública e a etapa final de discussões sobre o Plano Estadual de Educação. Todo esse processo resultou em sugestões que foram analisadas e aprovadas em plenário e depois incorporadas aos projetos que tratam dos planos decenais de educação, PL 2882 e o da Cultura, que é o PL 2805, ambos de 2015. Desde o início deste processo, que envolveu os profissionais da educação de todos os cantos do Estado, o Sindiúti esteve presente. Nós estamos nos organizando enquanto departamento, enquanto direção estadual, para que a categoria e a comunidade escolar possa fazer um bom debate e elaborar mesmo, pensar políticas públicas que incluam todos e todas da nossa sociedade. Mas as discussões nem sempre foram assim, com o tom da inclusão falando mais alto. Aliás, esse foi um debate muito aguerrido, tal qual a discussão sobre a diversidade no ambiente escolar. Bandeiras que o sindicato não abriu mão. Na CONAI, a CNTE defendia a questão da diversidade. O Brasil inteiro levou para a CONAI a estratégia da diversidade. E nós perdemos no Congresso Nacional. Nós tivemos no Congresso Nacional uma ala conservadora de deputados ligados a grupos evangélicos, a grupos religiosos, não só evangélicos, mas católicos também, que venceram e nós perdemos isso. E nos planos municipais e estaduais, nós retomamos a discussão e tentamos refazer nos planos a questão da diversidade e devolvê-los aos planos. Em alguns planos a gente conseguiu retomar, em outros a gente perdeu, por causa dos mesmos grupos conservadores. Qual que é o maior problema que a gente tem? Alguns grupos conservadores fazem uma discussão distorcida da questão da diversidade, muitas delas ligadas à questão da sexualidade. E a gente defende que a questão da diversidade está ligada a vários fatores que a gente não pode ignorar no espaço escolar. Muitas vezes estão ligadas à violência. A questão, por exemplo, da homossexualidade, a gente não pode ignorar a quantidade de meninos e meninas homossexuais que são assassinadas nesse país por sua opção sexual. Nós não podemos ignorar a quantidade de meninos negros, de jovens negros, por causa da sua cor, estão ligadas à violência nesse país. Não podemos deixar de dizer a quantidade de mulheres que sofrem violência nos lares. Não podemos ignorar que são assassinadas. Nós não podemos deixar de ignorar a questão da violência ligada à pobreza. Então, são situações que nós não podemos ignorar no espaço escolar. E essas pessoas não querem que a gente discuta a questão da diversidade. Se a gente retira a palavra diversidade, a gente faz com que, dentro do espaço escolar, não se possa discutir essa questão. Então, não adianta a gente querer tampar com a peneira uma situação que é grave no país. E eles impedem a discussão usando discursos que são conservadores, discursos que já deveriam estar superados nesse país há muito tempo. Durante as 12 etapas regionais, educadores e educadoras da base do sindicato marcaram posição sobre as demandas das 20 metas do Plano Nacional. Entre elas, principalmente o financiamento da educação, as condições das escolas e a valorização profissional. A gente está aqui para discutir o Plano Estadual de Educação. Numa conjuntura em que a gente se pergunta, será que a gente vai ter esperança no Plano Estadual de Educação? Com o desmonte que está sendo feito
por esse governo ilegítimo que tomou posse nesse país, com a situação irregular que o Brasil está ocorrendo agora, eu vou colocar uma fala do professor Jamil Cury, em que ele diz o seguinte, no artigo que eu li essa semana, que essas medidas, usando a economia como desculpa, apenas disfarçam a verdadeira secundarização a que ficaram submetidas a educação e a cultura. E como é que esse governo ilegítimo é implacável com o desprezo às vidas dos mais pobres? Foi isso que eles fizeram. Eu vou começar dizendo que a primeira medida dele, que é a medida provisória 726/16, extinguiu ministérios importantes que têm como consequência a retirada dos direitos das chamadas minorias e atinge diretamente o Plano Nacional de Educação e, portanto, os planos estaduais de educação. A extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, incorporado ao Ministério da Justiça e Cidadania, afeta diretamente as famílias mais fragilizadas, o que torna as mulheres, negros, indígenas, jovens, comunidade LGBT, um problema de justiça e não de direitos humanos. Que apoio as escolas terão desse governo ilegítimo para alcançar essas estratégias ligadas à cultura? A realidade das escolas Brasil afora, muitas delas sem quadra de esportes cobertas, bibliotecas, laboratórios de ciências, tudo isso muito discutido. E o que ficou claro é que o governo federal também anda alheio a essas questões. Ele desconhece a realidade das escolas, o ritmo das crianças e aquelas famílias com pais escolarizados e renda para atender a dificuldade do filho. Nós, na escola, ao contrário, temos a tarefa de fazer o papel da família e se virar para tentar ajudar as crianças com as suas dificuldades. E quando se fala sobre educação no campo, nas comunidades indígenas e quilombolas, que realidades estão presentes? A meta 6 da educação em tempo integral, na estratégia 6.7, atender as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas, na oferta de educação em tempo integral. Como? Eu não reconheço o território quilombola. Como é que eu atendo a educação quilombola? Na meta 7.27, desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para a educação escolar, para as escolas do campo, para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e comunidades. Para eles não existem. A nova secretária de ensino básico, que foi secretária do Estado de São Paulo, qual a educação que ela defende? Base curricular unificada com fotos do aprender a aprender. Você sabe o que é isso? A avaliação sistemática das escolas, baseada em metas definidas, qualificação permanente dos professores, nós sabemos o que é isso, já vivemos esses 12 anos em Minas, e bonificação por mérito às escolas de professores. Nós já sabemos o que isso, qual que é o resultado disso, né? E no interior, como se deu essa organização? Sou Valdir Thiago Dias Espinosa, professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Joaquim de Freitas. Isso é muito importante para nós enquanto categoria, até mesmo porque nos anos anteriores a categoria de trabalhadores em educação não participava dessas discussões nem na condição de convidado. Embora esse ano esteja abrindo essa participação para os trabalhadores, nós ainda percebemos que nas escolas o trabalhador ainda continua alheio a essas questões. Então a gente, diante do que está acontecendo, né, dessa primeira abertura, nós esperamos que isso possa se estender nas nossas bases, né? Que os nossos trabalhadores possam ter a condição de participar, né? De ter voz e ter vez na construção de um plano que tratará da nossa realidade. Eu sou Elaine Cristina Ribeiro, professora de português da cidade de Uberlândia. Enquanto educadora, eu vejo um avanço no debate, mas nós precisamos avançar em políticas públicas que garantam a qualidade da educação. Nós precisamos avançar na questão da saúde do servidor, que está muito aquém daquilo que precisamos no interior. Então nós queremos a reivindicação imediata de todas essas pautas dos trabalhadores, que é tanto a pauta da valorização do trabalhador,
a pauta de um currículo que atenda realmente os nossos alunos, que eles tenham uma formação profissional e possam se ingressar no mercado de trabalho com qualidade, e também na parte nossa que é da saúde do trabalhador, onde nós temos o IPSENG, que não está sendo conduzido como deveria. Nós estamos no interior sem hospitais credenciados que nos atendem em todas as especialidades. Nós temos aí a construção do hospital do IPSENG, que nós aprovamos no fórum do IPSENG aqui em Uberlândia, como prioridade para este governo, e estaremos cobrando. O financiamento para a educação, o custo aluno-qualidade, foram assuntos muito debatidos e levantaram as discussões. Ao final, houve concordância de que os governantes têm investido muito menos em educação do que deveria. A educação infantil tem sido a mais penalizada. Os valores eles são diferenciados por etapas e modalidades, né? Então, por exemplo, a educação infantil custa mais do que o ensino médio, do que o ensino fundamental. Para se ter uma ideia, a educação infantil estaria em torno de R$10 mil por aluno ao ano para a garantia de uma matrícula em creche com qualidade. No ensino médio, seria em torno de R$4 mil por ano. A realidade é que vários estados da federação, inclusive o estado de Minas Gerais, têm muito menos do que isso no Fundeb, que é o fundo que financia todas as matrículas públicas. Não financia o todo das matrículas públicas, mais 80% do que elas significam em termos de custo. Então a realidade é que o Plano Nacional de Educação incorporou esse mecanismo, esse critério desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação para garantir que a educação tivesse um padrão de qualidade. O que é o padrão de qualidade? Professores bem remunerados, com política de carreira, número de alunos por turma adequado, escolas com laboratórios de informática, internet banda larga, laboratórios de ciências, tudo aquilo que é preciso para que a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, em educação de jovens e adultos, possa aprender com qualidade. Aqui em Minas Gerais tem em torno de R$3 mil, né, o valor do ensino médio, né, e da creche está um pouco próximo disso, né? Então significa que tem uma distância bastante grande, né? Considerando que Minas Gerais é o segundo maior estado em termos econômicos, né? Essa distância demonstra o quanto que a gente demanda, o quanto a gente precisa desse apoio do governo federal. O que acontece é que o Brasil precisa rediscutir o seu federalismo. É um federalismo muito injusto, é o mais injusto do mundo, em que o governo federal arrecada muito e transfere pouco. Esse não é um problema do governo Dilma, ou do governo Lula, ou do governo Fernando Henrique. Quando foi governo. É um problema estrutural que precisa ser resolvido de maneira constitucional, quer dizer, é preciso que o Congresso Nacional debata esse tema a fundo, e isso nunca aconteceu. A diversidade e a inclusão foram temas que perpassaram todos os debates e também levantaram as vozes dos educadores e das educadoras de todas as regiões. Meu nome é Fabrício Mascarenhas, sou professor na rede estadual em Diamantina. Bom, quando se discute o Plano Estadual de Educação, não pode se deixar de detalhar a questão da importância da valorização do profissional da educação, principalmente do professor que está lá na sala de aula e que tem dois anseios. Primeiro, em relação à questão da valorização em se tratando da implementação do piso salarial profissional nacional. Uma outra coisa diz respeito à capacitação desse profissional. Em relação à questão da saúde do profissional da educação, a melhoria do atendimento do IPSENG, que é importante também que haja uma melhoria do IPSENG em nível regional, e inclusive uma das coisas que a gente acha que é importante conter também é um conselho regionalizado do qual nós possamos participar, né, ajudando na gestão dessas regionais do IPSENG. Eu sou Patrícia, da Escola Estadual Boa Vista, em Contagem. Acho muito importante esse debate público aqui para a realização, né, do Plano Estadual de Educação. E um dos temas que eu espero muito ver discutido aqui nesse plano, discutido e implementado, é a questão da discussão da diversidade. A diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero. Nós estamos na escola pública, que é o espaço público por excelência da diversidade. Lá estão o negro, a negra, nós mulheres, né? Estão os vários arranjos familiares, e acho que precisa criar condições para que esses grupos tenham voz
e se sintam representados na construção desse plano, que tem que ser um plano para uma escola mais libertária. Eu acho que nós vivemos hoje tempos de uma ofensiva muito conservadora, em que principalmente se quer se retirar da sociedade a discussão desse tema, mas nós temos que colocar esse tema. Então é importante que os vários segmentos da sociedade, principalmente no que diz respeito à diversidade, estejam representados nessa discussão do Plano Estadual de Educação. É preciso que eles tenham vez e voz, então é preciso dar condições para se discutir a questão racial, a questão, né, do negro, da negra, da mulher, a questão por uma escola sem machismo, sem sexismo e sem homofobia. Nós precisamos colocar esse tema dentro da escola e discuti-los e discutir esses temas com qualidade e com voz para esses segmentos também. É preciso fazer uma educação mais libertária. A escola pública precisa ser mais libertária, até para se dar condições para a sociedade discutir melhor esses temas. Esse tema, o da diversidade, foi tão amplamente discutido que dele, inclusive, nasceu a Meta 21, que foi agregada ao plano durante o seminário. Essa meta trata da criação e implementação de um programa educacional de combate às discriminações motivadas por preconceito de orientação sexual, identidade de gênero, machismo, LGBTfobia, crenças, entre outras. Uma coisa muito pesada para nós, quando você fala da diversidade e que vai abranger a diversidade de gênero, olha, a educação tem que proteger essa diversidade, amparar, justamente para não banalizar o que a gente vê falar de gênero na educação. Secretária, na discussão do Plano Estadual da Educação, a diversidade vai ter vez e voz? Eu acho que nós não podemos pensar numa humanidade, né, que ela não considere o que os diferentes coletivos sociais vêm construindo ao longo do tempo, que é a garantia do direito de todos e de todas. Não tem como a gente não falar de diversidade, porque negar a diversidade é negar a humanidade que há em todos nós. Eu acho que a discussão do Plano Estadual de Educação é a discussão cada vez mais de afirmação do direito à educação, mas não pensando o direito à educação só como um direito individual, como um direito público subjetivo, mas a construção do direito coletivo, né, que é o direito das pessoas terem suas identidades respeitadas em todo e qualquer espaço. No ambiente escolar, mas também, né, no mundo, porque a escola ela não está fora do mundo, ela não está fora da sociedade. Eu acho que é importante e na verdade, até saudável que esses temas eles ganhem essa relevância, porque significa que a gente tem uma grande oportunidade de avançar na construção de um Estado, de uma educação, de uma política educacional cada vez mais respeitosa, cada vez mais garantidora de direitos, cada vez mais atenta à plenitude do ser humano. Em termos de políticas públicas que afirmem esse direito, essa cidadania, essa consciência, o que a senhora enxerga que o plano deve estabelecer como meta nesse aspecto? Eu acho que a gente tem muitos desafios quando a gente pensa no nosso Plano Estadual de Educação. Primeiro, reconhecer as diferenças regionais que nós temos no nosso estado, não só pensando do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável, mas como que a educação pode dialogar com essas diferenças, né? É importante falar de diferenças regionais, territoriais, mas é importante também a gente reconhecer os direitos das populações indígenas, das populações quilombolas, respeitar, cada vez mais fazer uma escola, né, que respeite o direito de mulheres, de homens, uma escola sem machismo, uma escola sem homofobia. Ou seja, a gente quer uma escola pública em que as pessoas se sintam acolhidas, que cada família pense que quando seu filho, sua filha está indo para a escola, está indo para um lugar de respeito, num lugar em que faça as pessoas cada vez mais afinarem a sua sensibilidade no sentido do respeito e do cuidado com o outro. Atualidade. O Sindiúte dá início a uma nova campanha de informações e de esclarecimentos sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer, que estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria.
O objetivo do sindicato é mostrar o quanto essa proposta será prejudicial à classe trabalhadora. A campanha pede a todos que digam não à reforma da Previdência. Momento CUT Minas. O presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas, também reforça o porquê a Central Única dos Trabalhadores é contra a reforma da Previdência de Michel Temer. O que a CUT acha da reforma da Previdência que estabeleceu idade mínima de 65 anos para homens e mulheres? Acha uma atrocidade contra o trabalhador brasileiro, contra o pobre brasileiro. O filho do pobre, o filho do trabalhador, ele começa a trabalhar com 14 anos de idade. E o filho de quem tem mais condição começa a trabalhar depois da faculdade. E o Temer acha que é a mesma coisa. Então você vai, assim, alguém começa a trabalhar aos 14, aos 15, trabalha 50 anos para se aposentar. O outro começa a trabalhar aos 27, 28, trabalha só a metade. Isso é justo? Isso não é justo. Além do que, ele igualou homens e mulheres, desconhecendo que as mulheres trabalham a mesma coisa, ganham menos, tem a questão da dupla jornada e na hora da aposentadoria tem essa presente do Temer de igualar. Nós não concordamos de jeito nenhum. Para se aposentar com benefício integral, pelo que a gente leu, a pessoa vai ter que trabalhar 50 anos, contribuir 50 anos. Isso significa que o fator previdenciário 85-95 vai para quanto? 100, 115, 120? Qual é a avaliação da CUT sobre essa decisão? É a lógica do Temer, isso. Né? Você nasceu para trabalhar, para dar lucro para o patrão e perder a sua saúde e depois não ter o direito de se aposentar. Olha o que ele está dizendo, você tem que trabalhar 50 anos e ter 65 anos, é isso. Você tem que começar a trabalhar com 14, 15 anos, né? Aí você trabalha 50 anos e vai se aposentar com 65 anos. Tem outra coisa que é pior do que isso. Existem regiões no Brasil que a expectativa de vida é menor que 65 anos. Então o trabalhador vai morrer antes de se aposentar, né? Não tem lógica nenhuma isso. Isso é uma medida, na minha avaliação, de quem não gosta do trabalhador, não entende o mercado de trabalho, não sabe o quanto isso vai ser ruim para o Brasil. Quem luta, educa. A coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindiúte, Beatriz Cerqueira, faz um balanço das demandas encaminhadas pelo sindicato ao governo de Minas em 2016 e que se referem aos profissionais da educação atingidos pela Lei Complementar número 100. O objetivo desse vídeo é prestar contas a você que participou da intensa luta que foi o ano de 2016. Especificamente, quero falar, em nome da direção estadual do Sindiúte, sobre as lutas que fizemos com os servidores, com as demandas da Lei Complementar número 100. Vínculo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós iniciamos o ano de 2016 numa luta importante para que o Estado reconhecesse todos aqueles que em dezembro de 2015 estavam doentes e que, portanto, não poderiam ter sido dispensados. Conquistamos a Lei Complementar 138, que restabeleceu o vínculo de milhares de servidores que continuarão vinculados ao Estado enquanto estiverem em tratamento de saúde ou até restabelecerem a sua saúde ou diante de uma avaliação para aposentadoria. O segundo ponto se refere exatamente à aposentadoria. Em 2 anos, nós conquistamos mais de 10 mil aposentadorias publicadas dos servidores que eram vinculados pela Lei Complementar número 100. Também conquistamos mais de 6 mil nomeações de servidores da Lei 100 que passaram nos concursos públicos e hoje estão nomeados, terão direito à carreira, como todos os demais trabalhadores vinculados por concurso público. E por falar também em concurso público, através da Lei Complementar 138, conquistamos o direito da dispensa da perícia médica para os servidores vinculados à Lei 100, que, portanto, já dedicaram uma vida ao Estado e que não precisarão passar pela burocracia da perícia médica diante da sua nomeação. E terminamos com a questão do 13º salário. A CEPLAG, por uma avaliação técnica, da qual nós discordamos, tinha decidido que esses servidores não teriam direito a
ao 13º, os servidores vinculados à Lei 100 que estão de licença médica. Levamos a demanda diretamente ao governador de Minas, numa reunião realizada no dia 19 de dezembro, e o Sindiúti teve retorno disso dias depois. O governador garantiu que os servidores em licença médica também receberão o 13º salário, cuja primeira parcela será paga até o dia 4 de janeiro. Estamos prestando contas do trabalho desenvolvido pela direção e por todos aqueles que participaram das lutas em 2015 e em 2016. Esse balanço demonstra que o nosso caminho é a luta coletiva, é o fortalecimento do nosso sindicato, é a honestidade nas informações e, portanto, somos nós, juntos, que mudaremos a nossa realidade e temos a capacidade de conquistar. Momento CNTE. De Brasília, as notícias da CNTE. Profissionais da educação se uniram a demais trabalhadores de todo o país numa grande mobilização em Brasília. O ato, organizado pela CUT, que teve a participação da CNTE e demais centrais sindicais, foi contra a PEC 55, a reforma do ensino médio e a retirada de direitos dos trabalhadores. Nós somos aqui milhares e milhares de professores, de alunos, de trabalhadores se manifestando contra a PEC do fim do mundo, a PEC 55, que vai trazer a miséria e a desgraça para o povo brasileiro. A nossa pauta maior hoje é contra a PEC 55, fora Temer, por um país independente, autônomo, que ande com suas próprias pernas. A PEC 55, que tramita no Senado, é a antiga 241, que foi aprovada na Câmara no dia 25 de outubro. A medida congela por 20 anos investimentos em saúde, educação e assistência social. O que está sendo discutido no Congresso Nacional é um crime e leva à morte milhões de brasileiros quando deixa de investir nas políticas sociais, incluindo educação e saúde. Serão hospitais sem condições de atender pior do que está hoje, serão os alunos que estão fora da escola sem direito de ingressar na escola e os que estão estudando sem direito à qualidade na educação. Por isso estamos nas ruas contra a PEC 55, contra as medidas que tiram direito da classe trabalhadora e da sociedade brasileira como um todo. Horas antes da mobilização, a secretária-geral da CNTE, Marta Vanelli, acompanhou no Senado a leitura do relatório final da MP 746, que trata da reforma do ensino médio. Na verdade, a gente acompanhou a leitura do relatório do relator Pedro Chaves e ele teve a capacidade de piorar ainda mais a MP enviada pelo governo federal. Aquilo que era alguma coisa restrita para a técnica profissional agora está destinada para toda a base nacional comum, como por exemplo o professor de notório saber. Na medida provisória ele falava que era estendida somente para as disciplinas técnicas profissionais e agora estende para todo desenvolvimento da base nacional comum. Mas o que mais nos preocupou é que no relatório ele está abrindo para tanto a base nacional comum como as disciplinas técnicas profissionais para a educação à distância. Portanto, é a volta do telecurso segundo grau na Rede Globo ou qualquer meio de televisão, meio de comunicação desse país, e à distância. Isso, de fato, vai destruir tudo que a gente construiu no nosso ensino médio brasileiro. Esse ato aí mostra a força do povo brasileiro contra a PEC 055 e contra a destruição que o governo golpista Temer está fazendo com as políticas públicas que favorecem a maioria da população, os filhos dos trabalhadores que precisam das políticas públicas para ter uma vida digna. Os trabalhadores que se concentraram no Museu da República seguiram em marcha até o Congresso Nacional para encerrarem o ato em defesa dos seus direitos. Agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.